a Isa Valadão, estou aqui representando a Eucatex como embaixadora e a gente vai ter um bate-papo incrível com duas mulheres que fazem a diferença na arquitetura e decor do Brasil inteiro. Sejam bem-vindas, meninas. Lígia, Sabrina, se apresente para o nosso público. Olá, eu sou a Sabrina Chuba, idealizadora do Morar Mais, fundadora, 21ª edição. Né? Uau! E eu fundei o Morar Mais junto com a minha mãe, Lígia. Sou eu, Lígia Chuba aqui. Pode continuar. E estamos aqui na Revestir com a Isa, convite dela e da Eucatex. Obrigada, primeiro, Isa, pelo convite. Eu que agradeço de vocês estarem aqui. E eu lembro que tem uma história de que você estava procurando materiais para decoração da sua casa. Não teve, né? Teve um negócio desse? Vamos e assim lá. que nasceu a Morar Mais? Exatamente. 21 anos atrás, a gente estava me casando, fui montar meu primeiro apartamento. E meio sem noção, muito nova do que eu ia fazer, o quanto eu ia gastar. E aí eu chamei uma pessoa da minha família para me ajudar a decorar, que era minha mãe, que trabalhava com decoração, mas não é arquiteta, imagina. E aí minha mãe, Lígia, minha sócia hoje, falou o seguinte: vamos decorar sim, mas a gente vai contratar um arquiteto. Eu falei, como assim? O apartamento não era pequeno, eu tinha que colocar milhões de objetos, tinha que decorar, né, fazer uma arquitetura legal, porque não tinha nada. Eu falei, eu não vou ter como contratar um profissional hoje, né, nova, recém-casada. Ela falou, não, vai sim, fala para esse arquiteto quanto você pode gastar e ele vai te dizer o que ele pode fazer dentro da sua realidade. E daí surgiu o Morar Mais. Olha isso, sabia dessa Lígia, hein? Eu acho que na realidade, o que eu fiz? Vou tirar de mim esse problema. Que haja talento, né? Para essas meninas fazerem essas decorações, essas arquiteturas. Eu acho a proposta da Morar Mais incrível. Inclusive, eu encontrei já aqui arquitetos e designers que expõem, que fazem espaços lá no Rio, que eu conheço da Morar Mais. Eu acho que essa proposta do high-low, de fazer o chique caber no bolso, de fazer uma arquitetura, uma decoração com um preço que dê para todo mundo, essa democratização, é que foi um dos pilares do Morar Mais, que veio através dessa necessidade da Sabrina, 2, nós temos 6, e também a necessidade de mostrar que o arquiteto veio para ajudar. Através do arquiteto, que você não compra errado. Quem compra errado gasta 2 vezes. Então a gente entrou com a democratização, como a gente conversa bastante, e mostrando que arquiteto e design de interiores, elas são fundamentais para você não gastar muito. E é o oposto do que ela falou, é acessível, são mais acessíveis. E tudo. Pois é, a sociedade, ela tem uma crença de que o arquiteto é caro, de que só vai colocar coisa cara, que não é acessível para todo mundo. Realmente tem uma parte da arquitetura que é a arquitetura de altíssimo padrão, mas tem a arquitetura para as pessoas, vamos botar aí, para os bolsos mais normais, né, dentro da média, que é a maioria dos arquitetos que trabalham, que tem que trabalhar com a limitação financeira, né, e isso que você ensinou para a Sabrina, de falar para o arquiteto quanto que você pode gastar, ainda hoje, 21 anos depois, tem muita gente que não faz. E aí o que acontece? Você vê casas e projetos tipo o Frankenstein, sabe? Porque o profissional faz o projeto e a pessoa não consegue executar, e aí vai trocando por um similar, vai trocando por um outro, ou não faz. Ou não termina. Ou não termina, exatamente. Até porque a decoração é a última coisa que chega, e aí a pessoa que também não se organizou, né, eu acho que tudo vem da organização, do planejamento. Não consegue. E aí vai comprar, não vai ser o ideal, né? A gente teve um case que eu acho bem interessante. Claro, a decoração não é uma coisa barata. Realmente não é. Mas esse respeito ao bolso do cliente é fundamental. E a gente teve esse case do Morar Mais aqui em São Paulo, no último, que o arquiteto colocou um luxo de Murano, que é uma coisa bem cara. É lindo. Que, aliás, aqui, bom, enfim, e colocou um piso de vocês, que é um piso lindo, sofisticado, casa com todo mundo, até com o Murano, e foi um dos espaços mais fotografados, que foi o Murano e a beleza do piso laminado, que ficou assim numa harmonia total. Que legal, muito legal você falar isso, porque as mostras de arquitetura e design, elas acontecem
geralmente cada ano num lugar, né? Uhum. E é, às vezes, uma casa de alguém. E o profissional precisa mudar um piso para combinar com o seu projeto. E o piso laminado, ele é muito fácil de instalar. Claro. E ele consegue ser retirado depois e ser aproveitado em outro lugar. Você lembra um ano que a gente doou para uma comunidade Ai, que maravilha. os pisos laminados da Que Morar Mais? maravilha. Porque é o pilar da sustentabilidade, que Claro. vocês também apoiam, né? A gente está falando dos pilares do Morar Mais, que tem a inclusão social, a sustentabilidade, que na realidade, e a brasilidade que eu adoro, eu sou do interior de Mato Grosso, tá? Então a brasilidade surgiu, eu nasci com ela, tá? A gente tem a inclusão social, que a gente gosta muito, e a tecnologia e inovação, que você gosta bastante também, né? Gosto. Por isso que vocês combinam com a Eucatex, porque a Eucatex traz tudo isso dentro do seu portfólio, né? Vocês devem ter visto os lançamentos, as madeiras brasileiras Olha que nos espetáculo. MDFs, né? E tem toda a combinação com piso, também com os ripados, né? Tudo reproduzindo a madeira brasileira. Tem uns 3 lançamentos, que é o Carvalho, tem o... eu tinha que voltar isso aqui para falar de novo. Eu esqueci o nome do rádio negócio. Vamos voltar esse pedacinho. Eu não vou falar, não, só vou... Tem uns lançamentos esse ano que reproduzem de forma muito fidedigna Olha, os veios da madeira. E tem uma tecnologia, você está falando de tecnologia, que ela diminui a marca de dedinhos. Então, às vezes, Olha. a gente chega nos ambientes da amostra, o pessoal, a gente bota vê com a dedinho. mão, né, gente? É, A gente vê com sentir, a mão. né? Isso aqui é E bacana. aí, essa tecnologia, ela diminui. Se você passar até a mão aqui, Olha você só. sente Só que um aqui a gente pouquinho de botou aquela relevo. madeira, relevo. É maravilhoso, não é? Perfeito. Eu acho, então, que a gente não está gravando, né? Ou tá? Não, tamo. Ela voltou. Na hora Ela que- volta. é, Peraí, na hora- respira. Na hora que a gente tá, que eu estava colocando os pilares do Morar Mais, que na realidade vem casar com o DNA da Eucatex, eu acho que vem também fechar uma coisa que a gente preza muito, que é a fidelidade. Então a gente acha muito bacana vocês estarem com a gente, nós estarmos com vocês por mais de 10 anos. E essa fidelidade a gente passa para os arquitetos, que na hora que uma marca cede um produto, o que eles precisam? Um retorno. Então a gente pede muito para os nossos arquitetos, vamos priorizar as marcas que estão ajudando vocês. E é o que a Eucatex faz com a gente. A Eucatex é fiel ao Morar Mais, o Morar Mais pede essa fidelidade aos arquitetos, e a gente fica dentro dessa... É um ciclo sustentável mesmo. É isso aí, sem querer, tá vendo? Quando a coisa é verdadeira, ela acontece sem que a gente perceba. Isso. E é isso, é um ciclo. Agora eu queria perguntar para vocês, nos últimos anos, vamos botar aí nos últimos 2 anos, quais foram os maiores desafios da mostra para vocês tornarem, fazerem com que os arquitetos ou os designers, eles comprassem essa ideia do chique que cabe no bolso? Todo mundo comprou de primeira? Tiveram dificuldades? E se tiveram, quais? Me conta. Acho que às Bastidores, vezes, queremos às saber. vezes, eles carregam um pouquinho na tinta, digamos assim, no bolso. Aí a gente Aham. pede, gente, olha só, vamos segurar um pouquinho. Porque é um encantamento o arquiteto chegar numa loja e ter tudo para escolher. Então a gente pede, vamos tomar conta dos nossos pilares. Vamos Aham. procurar produtos que não agridam a natureza. Olha só, produtos mais acessíveis. Tem o high-low, tá aquilo que eu falei bem. Aham. Mas vamos procurar ficar fiéis aos nossos conceitos. Muito. Esse é o desafio, né, Bina? Manter o nosso DNA. Tem o meu a primeira mostra Morar Mais que eu fui foi no ano da pandemia, em 2020. E eu lembro que foi em dezembro, né? Bem no finalzinho. E aí foi impactante a entrada, né? Que é do Thiago Herrera, que ele fez com um container. Um container, Né? Um sim. container azul, tava Amarelo. rosa com amarelo, tava lindíssimo. E também tinha uma arquiteta, não lembro o nome dela, alguma coisa Broto, uma gracinha ela. Ela fez uma varanda, a gente estava vindo da pandemia, uma varanda multifuncional para mãe que trabalha em casa e tem filho. Então, tinha lugar para guardar brinquedo, tinha lugar para trabalhar e tal, numa varanda. E ela fez uma divisão de espaços com
com resto de tubulação, tubo de água. Que legal. E Que não bacana. dava para perceber. Ela queria fazer tipo um cobogó, né? Mas aí fez o reaproveitamento de tubulação hidráulica, que é uma coisa que realmente sobra em obra. E ficou Lindo. assim, chiquíssimo. Era um preto Giovanna que ela Broto. botava É, os tubos, Giovanna né? Broto. Ela fez com o Adeilton, Adeilton, que é um do influenciador Pense Decore. do Pense Decore, que ele Isso. faz exatamente o trabalho dele é esse. Luxo Isso. aqui, Aproveitamento, luxo. sustentabilidade, customização. Ele Isso, customiza e faz customização. objetos. Muito, eu achei que é um dos muito. pilares do Morar Mais. Do Morar Mais, né? Eu achei muito incrível. Foi incrível. né? Até hoje tá Esse super. reaproveitamento. Tem 5 anos e até hoje tá. É super o que eu moderno, lembro super sempre. atual. Eu sempre lembro Eu dessa. acho que, independente dos nossos pilares, da gente pedir para eles não saírem, eles vêm por causa dos nossos diferenciais. Aham. Então, a gente fica o tempo todo aberto, os arquitetos querem participar por causa dos diferenciais. E mostrar também que eles conseguem fazer o chique caber no bolso, com muita sofisticação, mas com o pé no chão. É o Morar Mais tá atual, né? Eu acho que hoje em dia o nosso conceito tem 20 anos, mas o nosso conceito hoje está mais atual do que Do há que 20 nunca. anos atrás. É. Porque as pessoas querem, né, saber quanto custa, onde estão gastando, como o arquiteto chegou naquele produto, naquele projeto, o porquê. As pessoas têm mais informação hoje, Tem. né? tem E com isso elas, né, querem saber como é que vai ser esse projeto. A gente pode gastar, por que tão caro isso? Enfim, é informação. E no Morar Mais a gente passa essa informação, essa transparência. Como que a gente passa isso? Tudo tem preço. Todos os ambientes, o arquiteto tem que, na placa de agradecimento, colocar o preço dos produtos que estão ali. Então, isso também é muito legal para o É um visitante. diferencial. É um diferencial. Porque a pessoa entra Uhum. Ela e já sabe quanto custa. E se ela pode ou se ela não pode. Se aquele ambiente caberia no bolso dela, ela pode levar para casa dela ou não. Ou o que ela pode trocar. Então, isso é muito legal. Eu acho que esse é o nosso diferencial e esse é o sucesso do Morar Mais. A transparência. Muito legal. Sabe outra coisa que eu lembro que sempre é usado nos ambientes da Morar Mais? Os rodapés da Eucatex. Eles têm aquele rodapé que consegue meio que encapar outro rodapé, né? Que ele vem por cima, não precisa tirar, né? E faz o acabamento dos pisos muito bem. E não joga fora, né? E não joga Porque tá fora. lá. E aí acelera. Era a outra Nossa. pergunta que eu queria fazer, né? Eu estou aproveitando para tirar minha curiosidade aqui. Vambora. A Morar Mais, ela tem ali a sequência de coisas que tem que acontecer, né? Uhum. Então, o profissional, ele precisa usar produtos e se organizar para que a montagem do ambiente dele cumpra-se no prazo. Exato. Então, essa escolha do piso laminado, do rodapé, que é de fácil instalação, do ripado em barras, que é fantástico. Rápido, né? Isso tem ajudado? Vocês percebem isso? Fundamental. A gente fez um restaurante aqui em São Paulo com ripado, todo ripado, acho que em Lindíssimo. 3 dias. É. Quando eu olhei, eu falei, nossa, acabou, tá pronto. Então, assim, isso é fundamental. Uma obra limpa, Uma obra limpa, ágil. rápida. Olha a sustentabilidade, hein? De novo, a Que pro sustentabilidade. evento é fundamental. Né? Imagina na casa de um cliente, que ele quer Sim. se mudar. Isso também, para quem mora de aluguel, é fundamental, é perfeito. Você transforma e você leva para outro sem apartamento, precisar né? se preocupar com o dono do imóvel, se ele vai liberar ou não. Tudo né? é encaixado. Então, você coloca ali, você não vai estar alterando a estrutura do imóvel e depois, como você falou, leva, né? Leva. Eu montei um estúdio de podcast, inclusive com o apoio da Eucatex. A gente vai começar agora a gravação em breve, né? Eu como embaixadora da Eucatex. E eu coloquei o piso vinílico daquele quadrado do tamanho maior. Que é quase 1 metro quadrado a peça. Eles têm aqui fora, depois vocês vão lá dar uma olhada. Foi rápido de colocar o laminado, a gente já entende que é rápido, né? Esse era o piso vinílico. Então, eu vou voltar, porque eu acho que eu falei laminado lá, o quadrado, falei laminado. Você falou Tá. vinílico, mas pode voltar assim. Eu vou voltar, Volta tá? eu vou fazer um podcast agora, volta daí. Eu acabei de montar um estúdio de podcast da Isa Valadão, com apoio da Eucatex, e eu usei o piso vinílico daquele quadrado, tamanho quase 1 metro quadrado de peça, e ele ficou, assim, foi menos de um dia, o rapaz colocou no estúdio inteiro e já liberou para marcenaria.
Então, e o rodapé. O rodapé para dar o acabamento. E tinha uma sala alugada, né? Aham. E tinha um outro rodapé sem graça, tadinho. E aí a gente colocou lá o rodapé da Eucatex. Então eu consegui ver de fato esse uso, essa utilização. E vocês usaram lá no Rio o mesmo piso. Teve um ambiente, Foi? o mesmo piso, que lembra concreto. Depois eu vou pegar e coloco aqui na descrição do vídeo o nome. Legal. Em 2024 agora. De 2024, isso. E aí agora, a próxima edição da Morar Mais é aonde? Goiânia. Em Goiânia. Acontece quando? Não a judia, gente né, não sabe. gente? A data precisa, não. Não vamos falar a data, porque a galera, eu não sei Tá. quando a galera tá ouvindo aqui esse podcast. Agosto, setembro. a Agosto, gente não sabe setembro. Exatamente. E depois, final do ano, é Rio de Janeiro. Rio de São Janeiro. Paulo, a isso. ideia. Aí E tem São- BH. E BH. Isso. BH eu já fui também. Ah. Nossa, cada ambiente lindo que a Meu. Eucatex apoia lá. Teve um ambiente em BH que eles fizeram um ripado na parede e no teto. Adoro essas E juntou, caixas. sabe? Mas ficou fantástico. Ficou Adoro. fantástico. Um dos diferenciais do ripado em barras é que ele tem os acabamentos, né? Então você pode acabar o ripado no meio da parede. Você legal. pode acabar, não Aham. precisa ir até o final da parede, uma quina. Então Fantástico. tem os acessórios, Ele faz né? curva? Que faz. Então, faz. O Catex briga comigo aí se eu estiver falando errado, hein? Eu acho que o ripado não foi feito para fazer curva, mas eu já vi a galera fazendo curva. São Paulo, eu vi o ripado com curva. Não, no Rio de Janeiro, Também? nós fizemos. A Morar Mais teve um espaço, eu cobri para a Eucatex, que era um espaço de tipo um salão de beleza. E o rapaz, ele fez a quina das paredes, Curva. ele conseguiu fazer em curva. E aí tinha uma parte que era côncavo e outra parte que era convexo. Espetáculo. Mas aí foi na altura, né? Na transição. Agora, no comprimento, eu tenho dúvida, mas eu vou procurar saber e depois eu te respondo. É verdade, a gente vai botar esse ambiente. Lindo esse É ambiente. lindo. Bem Ficou legal. muito legal. O Isa, eu queria agora falar um pouquinho rapidamente do Morar Mais de Goiânia, que eu tô Fala. apostando muito, porque vai ser na casa da Glória Pires do Orlando Moraes. Que legal! Que o mundo todo gosta de artistas, né? Eles são fantásticos. A minha licenciada de lá é ótima. E os arquitetos lá são geniais, sabe? Tudo, sabe aquele evento onde tudo flui? Ah, que E delícia. vai ser a casa deles que está se transformando em um hotel design. E vai ser um marco, literalmente, não só por eles, não pela licenciada, mas também para os arquitetos, que são geniais. É de uma alegria, enfim, é um Tão evento que felizes também por fazer é verdade, o é um evento evento acontecer. que flui, como eu estou te falando, e vai ser o primeiro do Morar Mais, que vai ser agora em setembro, outubro. Que bacana! Eu quero ir lá cobrir, gente. Eu nunca fui em Goiânia. Pronto, você vai dessa vez. É muito bom. Não, eu tô pensando aqui, Goiânia eu adoro. Inclusive, Orlando é de Goiânia, né? O marido da Glória Pires. Aham. E eu tô lembrando Goiânia, porque a proposta do Morar Mais é o chique cabe no bolso, sempre é o nosso DNA, a gente não pode perder. E a Lígia sempre fala, e como as goianas são muito chiques, e a Lígia sempre fala que o Morar Mais é uma mulher de jeans, camiseta branca e um brinco de brilhante. E é exatamente isso. Ah, que lindo! O Morar Mais é isso, não deixa de ter o brinco de brilhante, uma luminária, né? Uma Linda. luminária sofisticada, Uhum. ou uma banheira sofisticada, enfim. Depende do seu cliente. O seu cliente, o sonho dele era ter uma banheira, ter uma peça assinada de um designer. Vamos ter sim, como a mulher tem o brinco de brilhante, mas ela usa a calça jeans e a camiseta branca. Que amei essa comparação. Gente, eu tenho que falar, na realidade não fui eu. Foi uma licenciada nossa que falou, sabe como eu vejo Morar Mais? De Curitiba, ela falou isso. Eu falei, perfeito, jeans, camiseta e brinquinho de brilhantes. Pronto. Isso Aí a aí. gente vê um pouco Chanel, né? Ou uma bolsa Chanel, uma camiseta branca. É Uma calça desse jeans. jeito. Agora, meninas, vocês sentiram falta de falar alguma coisa? A gente já tá caminhando pro final. Não sei, eu acho que eu falei da fidelidade, que eu acho muito importante. bacana. Você sabe que isso é um dos valores da Eucatex? Quando eu fui conhecer a fábrica, eu tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais lá. E tem profissionais que estão lá há décadas, 30 anos. Falei isso aqui também. Profissionais que são Fidelização. filhos de Muito outras legal. pessoas que já trabalharam lá. Massa. Porque a Eucatex, ela tem algumas unidades em cidades menores, né?
Então a comunidade, ela veste a camisa, Exato, sabe? bacana. É muito legal. Mas isso fica um assunto para um outro podcast. Ótimo, vamos E- adorar. Então, meninas, muito Obrigada, obrigada Ilza. por vocês terem aceito esse convite. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada.